emanar para todos os nossos irmãos que vão entrando na nossa sala em busca do amor, em busca da sabedoria, em busca da cura, em busca da compreensão, da tolerância. Te pedimos, Pai amado, junto à nossa equipe espiritual, nossos mentores, amigos, nosso patrono da Sala Bezerra de Menezes, que nos cubra com seu manto de amor, com seus fluidos amorosos, para que possamos, em nossos lares, recepcionar todas as energias que gratuitamente recebemos. Nos ampare nessa tarde, dê o sustento à nossa irmã fraterna, para que ela possa ajudar não só nós encarnados, mas todos os irmãos que ainda não entendem, não conseguem encontrar a tua luz, Senhor. Que o tema dessa tarde, felicidade, ela possa invadir nossos pensamentos, nos mostrando os caminhos aonde vamos encontrar as respostas que tanto buscamos na doutrina. Que possamos nos sentir iluminados, protegidos pelos bons amigos. Então, nessa tarde, eu inicio as nossas atividades colocando para nós uma mensagem que é onde vamos poder nos harmonizar e oferecer para todos que fazem parte deste planeta Terra. Se todos perdoassem, imaginemo-nos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a qual se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência. Na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios, subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo. Porque o golpe e a vingança
desapareceriam, do intercâmbio entre pessoas e instituições com respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com esquecimento do mal. Se todos perdoassem a guerra, seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações com a solidariedade, traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos e sim a emulação incessante, a fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixaria por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoássemos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós, junto de nós para sempre. Mensagem: Meditações diárias pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Sejam bem-vindos Reinaldo, Selma, Silvia, Livra, Márcia, Jandira, Vanildes, Dulce, Frater, Tico e Verônica. Desculpem eu não ter cumprimentado quando entraram. Eu estava lendo aqui o livro, então aí complica um pouco. Então, que essa meditação que foi colocada nessa tarde, para que a nossa irmã Frater ela possa contemplar hoje aqui conosco esse tema sobre a felicidade. Mas vai ficar uma perguntinha. Se todos perdoassem? O nome do livro é Meditações Diárias. O livro. Se todos nós perdoássemos, aí entra tudo aquilo que nós estamos falando aqui, né? No início, antes da fazer a prece, nós não teríamos essas sequelas no nosso corpo, essas doenças que trazemos de outras existências, né? Seja no rim, na coluna, no coração, no corpo. Então, talvez no passado era mais difícil da gente colocar em prática esse perdão. E aí a gente traz, né, sequelas. Mas que bom que quando a gente começa a praticar esse sentimento, seja ele o menor que seja, ele vai fazer uma diferença na nossa vida. E vai nos dar um retorno bom. Porque toda dor, toda a sequela que causamos, né, para nós, tem que ter uma recompensa. Mas essa recompensa de uma maneira que abra os nossos olhos.
E nada melhor do que a nossa querida amiga, irmã, companheira, vamos dizer, tudo aquilo que somos um para os outros aqui nessa sala. E eu acredito que em todas as salas doutrinárias, nossa fráter se preparou hoje para nos mostrar aonde encontrar essa felicidade. Eu acredito que ela já esteja preparada para levantar a mão e que os nossos amigos nos cubra com fluidos, que a paz reine nessa tarde e que possamos sair da sala hoje unidos pela doutrina bem melhores do que quando aqui chegamos. Então, estou descendo contigo, frater. Alô, tudo bem? Meu microfone está direito? Eu não paguei o pau toque. Será que eu vou falhar? Porque realmente a coisa tá preta por aqui, ó. Então, tal de sai. Oi, Dulce. Difícil. De qualquer maneira, nós vamos tentando chegar onde temos que chegar, não é isso? Minha querida Rô, senti muita falta de você segunda-feira, caramba, poxa. Hoje até estava disposta a te dar a vez aqui, porque você não fez nada segunda-feira, né? Talvez você quisesse se expressar hoje de alguma forma. Mas já fez. Já passou à minha frente aí, falando sobre o perdão. E realmente o perdão, o perdão é uma base, conforme a Rô estava falando aí, é uma base para se ser feliz. Porque como eu falei no outro parágrafo sobre por que sofremos tanto, eu falei no último dia sobre a mágoa. E é o que mais as pessoas passam também, além da depressão que eu coloquei no último dia, é a mágoa. As pessoas se magoam com uma facilidade tremenda. Se perdoasse, não se magoaria. Entendeu como é que a coisa funciona? O que eu queria que vocês entendessem é que cada um de nós tem uma forma de pensar. Cada um de nós é cada um de nós. Nós não somos todos iguais. Então, aquilo que eu falei também na outra vez, a respeito da minha conduta, eu dou o direito de quem quer que seja, não importa quem, pense e fale de mim o que achar que sou. Porque eu considero que ela tem o direito de me ver como a ótica que ela me vê. Ela tem uma ótica do jeito dela. Sair por aí fazendo fofoca, falando. Então a maioria das pessoas, quando isso acontece, fica tão magoada porque a fulana falou isto de mim. Falou no grupo de meditação espírita para mudar os meus pensamentos, para ver se a minha saúde melhora. Vai melhorar, Tina. Segura que vai melhorar. Por aqui, só de ouvir a Rô, você já melhora, minha filha. Vai por mim, porque essa menina não é fácil, va bene? Ela não é fácil. Ela traz cada tema maravilhoso. O que eu estava colocando era justamente isso, né? Você vai se magoa, você fica carregando aquela mágoa durante
Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, tal. Você vai levando isso. E isso vai afetando o seu organismo tremendamente. Mas não vai mudar nada. Falou, já foi embora, já não está nem mais aí, já está falando de outras pessoas. Sabe, não está nem se importando com você mais. Mas você fica doente. Tá? Por causa da mágoa. Gente, ainda bem, Tina, não fique magoada com ninguém, Tina. Ninguém. Dê aos outros o direito de dizer o que quiserem. Mas não se ressinta. O que é importante para isso? Autoconhecimento. Você saber quem você é realmente. Você se conhece, né? Então, se a fulana lá diz que você é bandida, você sabe que você não é. É visão dela, que se dane, né? Então, é importante você se conhecer, né? Porque às vezes as pessoas dizem alguma coisa que você se chateia porque te tocou no ponto fraco. Compreendeu? Isso pode acontecer. O outro lá viu alguma coisa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e te toca quando fala, né? E não é bem assim também, né, Tina? Né? O problema é dela, não é você abandonar as pessoas, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros também, né? O que eu estou fazendo aqui, é o que a Rô faz, é que outras pessoas que entram aqui na sala, estudam pra caramba, para ajudar uns aos outros. A nossa intenção aqui, como lá no centro, né, como no trabalho que faço, tudo é para ajudar as pessoas. Eu me preocupo em ajudar. Deu para entender, fofinha? Só eu não me chateio quando falo alguma coisa. Eu me amo demais para me chatear com as coisas que dizem por aí. Eu sei quem eu sou. Na verdade, essa autoanálise eu faço conforme manda no Evangelho. Toda noite eu faço uma meditaçãozinha, vejo o que eu fiz durante o dia. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Entendeu? Então, com isso, eu vou escrevendo, eu vou colocando num papel. Se alguma coisa for muito negativa, eu coloco, porque um dia lá na frente, eu vou ver se aquilo se repetiu. Se repetiu, é defeito que eu tenho. Se eu tenho que corrigir. Porque eu estou aqui reencarnada por conta de corrigir as coisas erradas que eu tenho. Eu sei, fofinha. Só estou pegando um fiapo seu aí para acrescentar mais alguém que necessite. Entendeu? Eu pego os fiapinhos assim e catuco os outros. Eu não exatamente me dirijo às coisas conforme vocês pensam que eu estou fazendo. Não me esquenta não, eu sou meio pneu mesmo, todo mundo diz que eu sou maluca, e vai aceitando aí que eu sou maluca, porque eu sou mesmo. Então, conclusão. Hoje, eu vou iniciar um período falando sobre felicidade. Porque, na verdade, é o que nós mais queremos para nós, essa tal felicidade. É inquestionável que todos nós estamos em busca da felicidade. Mas o que será isso? O que será felicidade? Superar os adversários e ter uma carreira brilhante? Isso é felicidade? Ou ter um amor de cinema em que não faltem paixão e aventura? Muitas vezes, quando pensamos em pessoas felizes, o que nos vem à mente são imagens de gente rindo, né? Não, é a imagem que vem na cabeça da gente, brincando ou bebendo em uma festa. Olha quanta gente feliz ali, animada, todo mundo lá, cada um com seu copinho, com cerveja, uísque, lá o que for, né? Todo mundo sorrindo, dançando, né? A maioria de nós se esquece de que a felicidade pode ser bem mais simples.
De repente eu não preciso da bebida, eu não preciso de estar numa balada, eu não preciso estar numa situação como essa, com um monte de gente à minha volta, para ser feliz. Me movimentar mais como antes, dançar, pular, rir. Ah, fofinha, você tem algum problema físico, filha? Bom, se conforma comigo que eu tenho um problema também aqui que às vezes me deixa um pouco parada. Mas não tem problema não, porque eu sou feliz assim mesmo. Com ou sem esse problema. Mas vamos lá. O caminho para a felicidade está em responder a 3 perguntas fundamentais. Conheço a Chopenia. Conheço bem isso. Então vamos lá. 3 perguntas fundamentais. Quem sou? Aonde vou? Com quem? É este o grande desafio que devemos enfrentar se quisermos conquistar a realização pessoal. Em primeiro lugar, temos que nos livrar de todas as informações que nos foram inculcadas, que nos colocaram na cabeça, pelas pessoas que nos criaram, pela sociedade, né? Colocando na cabeça da gente o que somos. A coisa que eu já falei também no Quando Sofremos Tanto, né? Dizendo que você não entende nada, você não sabe nada, você é difícil, sabe? Pô, mas você, caramba, custa para entender as coisas, você é burra mesmo. Então, às vezes, tem pessoas que lá atrás, quando a gente era menor, e hoje também fazem, depois de grande, tá? As pessoas realmente fazem isso com a gente, né? Porque na visão deles, ou o jeito deles se livrar dos problemas deles é botando os problemas em cima dos outros, entendeu? Então temos que amadurecer e deixar o ninho, aquele lugar onde todo mundo disse que você era de um jeito e você não admite isso. Então daí a autoanálise, é importante você se analisar. Então temos que assumir plenamente a responsabilidade por nossa vida. Em seguida, é preciso definir o rumo, para onde que nós vamos. Não apenas a meta, o objetivo final, mas o caminho que seguiremos para chegar no final. Em essência, o que importa não é o destino, e sim como empreendemos a viagem até o final. Por fim, é importante reconhecer quem nos acompanha, quem está conosco. Porque, na verdade, eu já falei também sobre isso, o conviver é uma arte. Então nós temos que saber conviver, porque na verdade nós estamos sempre convivendo. Aqui neste momento, aqui agora, eu estou convivendo com várias pessoas aqui. Porque são cabeças que aqui estão escrevendo na tela. São cabeças. São cabeças que estão me ouvindo. Então eu estou convivendo com pessoas de várias formas de pensar. Não é? Então, por conseguinte, eu estou apenas dando uma ideia daquilo que eu estudei e que talvez possa ajudar alguém aqui. Então, por conseguinte, minhas queridas, aqui cada um, somente depois que nos desapegarmos do passado, ou seja, daquela época em que diziam coisas para nós, quem sofreu de bullying, por exemplo, enquanto criança, poderemos abrir espaço para todas as coisas novas que surgirão em nossa vida e ser felizes de verdade. É tudo o que a gente quer, né? Eu tenho aqui uma historinha pequenininha que eu vou passar para vocês, que eu achei muito interessante quando eu li. Eu gostaria de ser. Certa tarde, há muito, muito tempo, Deus convocou uma reunião.
estava presente um animal de cada espécie. Depois de ouvir muitas queixas, Deus fez perguntas simples. O que você gostaria de ser? A cada um deles. Cada um respondeu sem reservas e de coração aberto. A girafa disse que gostaria de ser um urso panda. Olha que diferença, né? O elefante pediu, acreditem, para ser um mosquito. Que diferença, né? Fala sério. A águia queria ter tarteu andorinha. O leão desejou ser um gatinho. O castor queria o cavalo. Não, para ser um melro. Então chegou a vez do homem, que tinha acabado de percorrer o caminho da verdade. Ele perguntou: o que você gostaria de ser? Ele fez uma pausa e, como era esclarecido, exclamou: Senhor, eu queria ser tudo que o homem quer, né? Então, realmente é o que nós vamos buscar por aqui para tentar ser feliz. Sem um esclarecimento, alguém poderia achar que existe ser feliz. E mais do que isso, acham que eu descobri, como se fosse uma receita de bolo, mas não é assim. Não tem escrito isso. Para você ser feliz, você tem que fazer isso, aquilo outro. Formas de se ser, cada um buscar ser, para sentir essa felicidade, né? Afinal, o que são nossos problemas? Nós temos problemas. Nós temos coisas a resolver na nossa vida. As pedras que estão em nosso caminho são justamente para que a gente possa passar por elas da forma que nós pudermos, para poder buscar errado e corrigirmos. Por isso reencarnamos. Então, alguns chamam de autorrealização. Vão buscar a autorrealização. Outros de consciência contínua ou percepção. Há quem considere um estado de iluminação, essa tal de êxtase espiritual. E uns poucos o identificam paz interior, e há ainda quem prefira defini-lo simplesmente como sentir-se pleno, se achar pleno de qualquer situação negativa. A verdade é que, independentemente do nome que damos, ou mesmo se pensamos nisso ou não, ser feliz é nosso mais importante desafio. É um tema a dificuldade de comunicação, a postura diante das coisas que nos apresentam para a gente corrigir. Tina, deixa eu terminar o trabalho e depois eu falo com você da osteopenia, tá bom, coração? Tá? Senão eu me perco aqui, tá? Assim não dá para eu fazer, tá? Então deixa eu seguir aqui, posso seguir, meu bem?
Então, por isso, a busca da felicidade é um tema tão profundo, conforme eu disse. Neste caminho de descobertas, há aqueles que se perdem e se condenam a chegar um pouco tarde. Mas existem também aqueles que encontram um atalho e se transformam em excelentes guias para os outros. São considerados mestres, que, embora não possam nos dar uma fórmula mágica, são capazes de ensinar que há muitas maneiras de chegar a infinitos acessos, milhares de caminhos possíveis para se chegar à felicidade. 3 perguntas são imprescindíveis e acompanham a humanidade desde o surgimento do pensamento formal. Não podemos nos esquivar delas, porque são parte de todas as rotas traçadas. E se pretendemos enfrentar o desafio, temos que encarar essas perguntas. Quem sou? Aonde vou? E com quem eu vou? Então, o primeiro desafio é descobrir quem sou, que é a autoanálise. Então, definindo quem eu sou realmente, nos conhecendo, sabendo quem a gente é. O segundo desafio é aonde eu pretendo ir, para buscar a plenitude de sentimento, encontrar o propósito fundamental da minha vida e escolher com quem. O encontro com o outro e a coragem de deixar para trás quem não está. Tá certo? Então, minha gente, nós temos que buscar tudo isso. Então, na primeira pergunta, com essas perguntas todas que eu coloquei para vocês aí, quem sou, Então, para onde vou e com quem? Mas não sou mocinha, eu sou uma senhora. Então eu vou contar para vocês uma parábola que vocês vão entender o princípio da vida. Um dia, toca o telefone. Quando atendo, uma voz muito familiar me diz: Oi, sou eu. Tenho um presente para você na rua. Opa! Entusiasmado, vou para a calçada e vejo o presente. Uma linda carruagem de nogueira estacionada bem em frente à porta da minha casa. É lustrosa, com ferragens de bronze e candelabros de potência. Tudo muito fino, Abro a portinhola da cabine e subo. Um grande assento semicircular, estofado em veludo bordô, e dá um toque de realeza ao veículo. Sento-me e percebo que a carruagem foi feita exclusivamente para mim. Foram calculados o comprimento das pernas, a largura do assento, a altura do teto. Tudo é muito confortável e não há lugar para mais ninguém, só para mim. Então olho pela janela e vejo a paisagem. De um lado, a fachada da minha casa. Do outro, a da casa do vizinho. Oh, que presente maravilhoso! Digo e fico desfrutando esta sensação. Olhando para minha casa, a casa do vizinho. Logo em seguida começo a ficar entediada, pois a vista é sempre a mesma, não muda nada. Então pergunto-me, por quanto tempo se pode olhar para as mesmas coisas? E começo a me convencer de que o presente que ganhei, na verdade, não serve para nada. Estou me queixando disso em voz alta, quando meu vizinho passa e diz:
Ei, rapaz, você não vê que está faltando alguma coisa nessa carruagem, cara? Olho para os tapetes, estofados, com uma expressão que pergunta: o quê? Os cavalos, rapaz, responde ele, antes mesmo que eu consiga abrir a boca. Por isso, vejo sempre a mesma coisa e acho entediante, penso. Então, vou até uma estrebaria e consigo 2 cavalos jovens e fortes. Atrelo os animais à carruagem, subo de novo e grito: eia, vamos, em frente! Aí, a paisagem fica maravilhosa e muda constantemente, o que me surpreende de monte. No entanto, pouco depois, começa a sentir uma trepidação no veículo e uma rachadura se insinua em uma das laterais. Os cavalos estão me levando por caminhos terríveis, passam por todos os buracos, sobem nas calçadas, atravessam as regiões perigosas. Ai, eu estou ficando com medo. Percebo que não tenho controle de nada e que os animais me arrastam para onde querem. A princípio, achei a aventura bastante divertida. Vejo como é perigosa. Começo a ficar assustado e a me dar conta de que esta situação também não é boa para mim. A primeira que eu olhava para um lado, olhava para o outro, era a mesma coisa. E agora esses cavalos que fazem, o que bem entenderem. Aí veio o vizinho outra vez, que está passando por perto em sua própria carruagem. Aí virei-me para ele e disse: veja o que fez, reclamo. Aí ele grita de volta para mim: ô camarada, você, hein? Falta o cocheiro, rapaz. Ah, falta o cocheiro. Aí ele me ajuda, com grande dificuldade, controlo os cavalos e decido contratar um cocheiro. Tenho a sorte de encontrá-lo rapidamente. É um homem formal, reservado, que parece ter uma experiência, mas pouco senso de humor. Ele logo assume suas funções, que agora tenho tudo de que preciso para usufruir de meu presente. Subo, sento-me e digo ao cocheiro aonde quero ir. Opa, eu quero ir para um lugar lindo de morrer, onde tenha lindas paisagens. Ele conduz e mantém toda a situação sob controle. Decide a velocidade adequada e escolhe o melhor caminho. Eu na cabine aproveito a viagem. Então essa historinha que eu passei para vocês, que é uma parábola, eu achei interessante para ter o início da história aqui. Há muitos anos, vamos pensar agora no aqui e agora nós, dentro dessa parábola. Há muitos anos, nós aqui na sala, fomos concebidos, resultado do desejo de 2 pessoas e da união de 2 minúsculas células. E mesmo antes de nosso nascimento, já haviam recebido o primeiro presente: nosso corpo. Ele é uma espécie de carruagem feita especialmente para cada um de nós. Um veículo capaz de se adaptar às mudanças, de se modificar com o passar do tempo, mas projetado para nos acompanhar durante toda a viagem. Pouco antes de deixarmos nossa protegida casa materna, nosso corpo manifestou um desejo, uma necessidade, um anseio instintivo. Isso ainda no útero materno. Nos movemos. Então, de repente,
saímos deste útero. O corpo sem desejos, necessidades, impulsos ou afetos que o façam entrar em ação seria como uma carruagem sem cavalos. Nos primeiros dias de vida, chorar e reclamar quase tiranicamente a satisfação dos nossos apetites era o suficiente. De fato, bastava esticar os braços, abrir a boca ou gritar, mexer a cabeça com força, um sorrisinho para conseguir o que queríamos, sem correr riscos, e tudo nós teríamos. No entanto, logo começou a ficar claro que se não fossem controlados esses nossos impulsos, os desejos poderiam nos conduzir por caminhos muito arriscados, frustrantes e até perigosos. Então percebemos a necessidade de reprimi-los. É quando aparece a figura do cocheiro, que é a mente, o intelecto, a capacidade de agir de acordo com a razão. Um cocheiro eficiente, encarregado de determinar o trajeto, evita alguns caminhos cheios de perigos desnecessários e riscos desmedidos. Cada um de nós é, ao mesmo tempo, os 4 personagens dessa história. Ou seja, ao longo de nossa vida, além de sermos o passageiro, somos também a carruagem, os cavalos e o cocheiro. Somos nosso corpo, nossos desejos, nossas necessidades e emoções, intelecto, nossa mente, que é o nosso espírito, e também os nossos aspectos mais espirituais e metafísicos. Devemos encontrar a harmonia entre todas essas partes, tomando cuidado para não deixar de lado nenhum dos protagonistas. Permitir que o corpo seja levado somente pelos impulsos, afetos ou paixões, vou te contar, é extremamente perigoso. Precisamos da mente para manter certa ordem em nossa vida. O cocheiro, esse serve para avaliar o peso. De fato, puxa a carruagem. Não devemos permitir que o cocheiro os negligencie. Eles devem ser alimentados, protegidos. Pois o que faríamos sem eles? O que seria de nosso cérebro? Como seria a vida se não tivéssemos nenhum desejo? É como a das pessoas que seguem pelo mundo sem entrar em contato com suas emoções, deixando apenas que o cérebro as conduza. Obviamente, também precisamos cuidar da carruagem. E isso implica consertar, zelar, ajustar o que for necessário para a sua manutenção, porque ela precisa durar todo o trajeto. Se ninguém cuidar dela, a carruagem poderá se quebrar e assim a viagem irá terminar cedo demais com o desencarne. Só quando consigo assimilar isso, quando tenho consciência de que sou meu corpo, minhas mãos, meu coração e minha cabeça, quando reconheço que sou minhas vontades, meus desejos e meus instintos, assim como sou meus amores e desafetos, quando aceito que sou também minhas reflexões, minha mente pensante e minhas experiências, só então estou em condições de percorrer adequadamente o melhor dos caminhos para mim, ou seja, o caminho que me cabe percorrer para... Não sei se vocês se encaixaram bonitinho nessa historinha que eu coloquei aqui. É uma coisa assim, bem
digamos, infantil até, de se colocar quem nós somos, né? Quem realmente nós somos. O que nós somos? Na verdade, nós recebemos um corpo, uma matéria, para que a gente possa realmente reencarnar, para que tenhamos mais uma oportunidade, para que nós espiritualmente possamos crescer, e entrando na outra historinha, possamos estar naquele trem que nos vai levar à terra da felicidade, que é a regeneração. Então é mais uma vez que nós estamos aqui todos juntos, unidos. E nessa união que nós estamos aqui, todos no mesmo trem, nós todos juntos. O que nós precisamos nos preocupar é com a bagagem que nós temos. A bagagem nossa é que vai realmente ser a passagem para que nós, quando chegarmos na terra que nós queremos descer, que é a de regeneração, a nossa passagem seja aceita. Essa passagem justamente é o que nós levamos na nossa bagagem. Você pode escolher ser feliz. Pessoas, situações e acontecimentos influenciam suas decisões. Mas ninguém é capaz de lhe proporcionar felicidade. Que tem muita historinha sendo contada por aí. Meu Deus, como tem, cada dia mais eu ouço isso. Fulano me faz feliz, ciclano me faz infeliz. A situação do país me faz infeliz. Se eu viajar, aquela viagem vai me fazer feliz. Sempre colocando do lado de fora de nós a tal felicidade. Mais chance de quebrar a cara. Porque estamos dependendo de algo fora de nós. Fora de nós. E isso, Tina, dentro de cada um de nós. Muitos tentam encontrar exteriormente todo tipo de coisas que tragam felicidade. No entanto, até a mais substancial delas terá curta duração. O amor romântico, né? A família, o sucesso profissional, os amigos, interesses, status e riqueza, certamente tem impacto no seu bem-estar, isso é lógico. Isso ir além. Porém, mesmo tendo tudo na matéria, tudo, materialmente falando, nem que seja um guloso que você tem, sabe? Você é os coisa, você eventualmente vai sentir que falta algo. Tem sempre alguma coisa dentro de nós que nos puxa para dentro, mesmo tendo tudo isso que eu coloquei aqui à nossa volta. Se isso assim de repente vai te fazer feliz, Tina, vá ao Caribe, minha linda. Nem que seja em sonho, se não puder materialmente. Uma pessoa pode ter tudo o que o mundo considera importante. Feliz, né? Tem gente que tem tudo aquilo que você possa imaginar. Mora num tremendo de um apartamento de cobertura em frente à praia, né? Tem um ambiente chique dentro de casa.
Tem um carro último tipo, esses ônibus que agora estão usando aí. Tá? Tem tudo isso e ser feliz. Mas existem muitas nas mesmas condições que estão longe da verdadeira felicidade. Como se explica isso? Então, uns têm tudo de matéria, inclusive alguém que conviva, para ela é tudo, é um tremendo do namorado, do noivo, do marido, lá o que for, e é feliz. Tem outro que tem tudo isso e não se sente feliz, não tem aquela sensação de felicidade. Deu para entender? É a autoconfiança que faz toda a diferença. Vou repetir isto. É a autoconfiança que faz toda a diferença. Se você acredita em você, se você confia em você, o namorado lá o que for pode achar uma outra pessoa e se mandar. Os filhos, enquanto estão com você, você está feliz da vida, tudo bem, namora. Aí vem o ninho vazio, conforme eu já coloquei também aqui na sala. Aí você começa a se sentir feliz, porque você dependia da situação daquelas crianças e você não entra em portas trancadas. Gostei? Então veja bem, não falo da confiança apenas naquilo que você mostra ao mundo, mas em quem você é. É confiar em você, no que realmente você é. Essa segurança não só abre caminho para a experiência da felicidade, como também a fé nos períodos mais turbulentos da vida, porque nós temos tumultos durante a vida, né? Não, encarnados, nós temos desafios esses que eu considero como pedra e que nós temos que encarar. E se nós conseguimos passar por esses desafios, nós vamos nos sentir muito felizes, porque conseguimos vencer mais uma etapa para crescermos espiritualmente. Você já possui as qualidades de que precisa, gente. Haverá momentos em que seu poder interior parecerá ofuscado pela insegurança. Você pode se sentir inseguro. Pode tal ansiedade que eu falei dela, aquela ansiedade, vou relembrar vocês, que a ansiedade em si, todos nós temos, é uma defesa que nós temos, essa tal de ansiedade, de que não seja patológica. Eu já falei sobre isso e Rosinha deve ter isso gravado aí. Então não preciso ficar repetindo sobre a tal ansiedade. Ok? Então, pense nele como o céu, numa deixa de céu, numa tarde de céu azul. Mesmo quando há nuvens que continua a existir, ainda que a neblina espessa esconda. Ao confiar em si mesmo e encarar a própria vida de uma perspectiva mais ativa e generosa, você saberá lidar melhor com o mundo e com aquilo que ele exige de você, que são os desafios que nos aparecem. Basta usar seu poder interior, você tem uma força interior. Isso lhe será necessária, além da tão desejada paz de espírito, para fazer escolhas mais claras e ter mais felicidade. Então, minha gente, nós temos que pensar o seguinte: cada dia
é um novo dia. Cada dia que passa, cada manhã que a gente acorda, a gente às vezes pensa, o que está sem som? Som ok? Alright. Qualquer que seja o estágio da vida em que você se encontra, lembre-se de que jamais esteve nele antes. A gente não pode viver o ontem, nem o anteontem, nem o ano passado. A gente vive o agora, esse instante. Se você se sentir tentado a se cobrar porque acha que não está lidando com uma situação, qualquer que seja, tão bem quanto devia, é extremamente encorajador recordar que este é um momento novo em sua vida, esse que nós estamos vivendo agora aqui na sala. É um momento agora de desenvolvimento. Agora, admitindo as coisas certas ou erradas que eu estou passando aqui, tá? Você vai estar em desenvolvimento de alguma forma, porque, como eu disse lá no princípio, cada um de nós aqui é cada jeito diferenciado. Então, de repente, o que eu estou falando aqui para algumas pessoas não é assim como exatamente eu acho, eu penso e tal. Então, vocês vão buscar a verdade de vocês. E é essa aceitação é a melhor maneira de evitar uma reação rotineira ou desgastada. Igualmente útil é saber que a maioria das pessoas na casa dos 20 anos, mais ou menos, buscam, sobretudo, coisas exteriores. Nesta fase, estabeleceremos nossa identidade para o mundo. Descobrimos o que é importante para nós e o que não é. E como os outros nos veem e nos afetam, para quem se importa com isso. No entanto, é imprescindível entender que as reações dos outros, os valores e as experiências deles, são apenas parte do contexto geral. São de si mesmo, por outro lado, está em constante evolução. É algo com que você sempre poderá contar. É com você. Você pode contar sempre com você. Você dorme com você, você toma banho com você, você acha com você, é só você. Você é a parte mais importante para você mesma. Isso é importante a gente entender. Que nós colocamos muito as coisas para os outros, nos outros. E não é assim, né? Ao aprimorar essa noção interior de si mesmo, você se torna menos vulnerável a ser controlado ou manipulado por outras pessoas, menos dogmático e dominador, e passa a precisar menos de status, o bacana, e da aprovação alheia. Você não precisa tanto da aprovação alheia. Há de convir, vamos dizer assim, que talvez a maioria das pessoas que aqui estão, a maioria que aqui está, dizendo o português certo, que eu errei aqui, né? São pessoas que ficam esperando o que os outros vão dizer. O que vão pensar? O que meu marido vai pensar? O que minha mulher vai pensar? O que meu filho vai pensar? O que a Rô vai pensar? O que a fraterna vai pensar? O que os outros aqui da sala vão pensar? Eu não me importa. O importante é o que você pensa, porque quem vive com você é você, não as pessoas da sala, não as pessoas que estão como vizinhos ou aqueles até com quem você convive. Você, quando vai tomar banho, você toma banho. Quando você corta o cabelo, alguém corta o seu cabelo do jeito que você quer.
Então, vamos lá. Precisa menos de status de aprovação alheia, ou se sente menos inclinado a cruzar os braços no ato de desespero. Tá? Porque às vezes estão de um jeito que os outros acham que não estão muito legal, você entra em desespero. Foi aquilo que eu falei da mágoa. A mágoa faz com que as pessoas se desesperem. Cheguem a tal ponto, conheço muita gente que fica assim, que entram numa depressão terrível. Muitas pessoas que nós vemos e que estão hoje ontem eram os deprimidos, que se colocam nas drogas porque ela momentaneamente apaga da sua mente aquela sensação do sentimento de inferioridade, de desespero que você tem, porque você não está sendo do jeito que você gostaria de ser vista pelos outros. Você passa a se impor de forma adequada e a tomar decisões que refletem genuinamente seus princípios, valores e aquilo em que acredita. Além disso, essa noção desperta a capacidade de notar e valorizar tudo à sua volta e de ver como sua felicidade está profunda e inevitavelmente ligada à felicidade de todas as pessoas que te cercam, porque você vai querer que as pessoas todas sejam felizes. Não é aqui. Cada uma das pessoas que entram aqui e fazem o que eu estou fazendo aqui no momento, a primeira intenção é ajudar a quem está aí do outro lado. Porque eu não conheço vocês pessoalmente. Eu não vejo vocês. E na minha profissão, o ver a pessoa me auxilia muito. E eu não estou vendo. Tem santo no centro que me procuram. Então, realmente, para vocês, experiências minhas de tudo aquilo que eu convivo na minha vida. E espero sempre que isso possa ajudar vocês de alguma forma. Hoje foi o início de um tempo que eu vou passar falando sobre essa tal felicidade. Assim como fiz ano passado, como porque sofremos, para que nós possamos, no final, haver de felicidade, de como a gente realmente entra nela. Eu estou indo aos pontos. Participar realmente desses pontos que eu coloquei, né? Para que no fim todos nós possamos encontrar essa tal felicidade, tá? Vamos fazer assim? Eu vou dizer para vocês e ótimo, né? Vou ficar felicíssima se eu conseguir. Alguém felizes, assim seja. Eu vou parar por aqui porque na verdade o quê? Não. Ah, sim. Não, aqui não tem isso não.
Eu tô falando com meu marido, viu, gente? Que ele é meu secretário. Ele vai me mostrando as coisas, tá bem? Mostra bem, Rosinha, tá bom? Vou indo então, tá bem? Mais alguma coisa? Querem saber alguma coisa? Não? Não? Nada? Ok. Boa tarde aos que acabaram de chegar. Sejam todos bem-vindos, muita paz, muita luz. Depois desse trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho que a nossa amiga Frater sempre nos proporciona às quintas-feiras. É um estudo e autoajuda. E a gente ainda fica se questionando muito aonde buscamos essa felicidade. Questionamos, perguntamos, ficamos aqui fazendo a nossa própria reflexão dos nossos atos. Buscamos ajuda com os amigos espirituais. Mas a gente jamais pode esquecer que sem a nossa perseverança e sem a fé plena, se torna mais difícil no nosso dia a dia. E quando eu fiz aqui a nossa abertura e coloquei como de base para o nosso trabalho da tarde, onde eu coloquei sobre esse sentimento que ainda carregamos dentro de nós, que é o ódio, a vingança, né, as mágoas. Vai ser difícil a gente encontrar essa felicidade quando ainda temos esses sentimentos, como a Frater mesmo colocou vários tópicozinhos de história. Ela mesmo disse, historinha para criança, mas historinha para criança no sentido daqueles que não conseguem entrar, vivenciar aquilo que a história nos passa. Nós temos sempre aqui o hábito na sala de colocarmos mensagens edificantes, né? Tá com muito pique? Hoje o Pautalk ele tá bem complicado, né? Voltou o som? Voltou o som? Voltou? Então tá bom. Se não voltar, eu saio, que nem eu fiz da outra vez, fecho o Pautalk e volto. Então, espera um pouquinho, que eu vou sair e volto, tá bom? Aguenta aí um pouquinho. Sobe aí, Frater, enquanto eu fecho aqui e volto, que aí vai melhorar. Meu som tá ok. Tudinho, tudinho. É um complemento aí que é importantíssimo. Beijinho. Então vamos ver agora se vai melhorar. Estão me ouvindo? E eu separei aqui para que a gente possa
continuar esse segmento da nossa amiga Frater e depois passar para as vibrações, uma meditação diária que fala sobre aprendamos a dividir. Aprendamos a dividir a própria felicidade, para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O Sol divide com a Terra os seus raios de amor, e a Terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas, auxiliando a vegetação, que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhes garantem abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões de todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo, a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria. Deixa eu só tirar aqui o batom da Beatriz, porque a Vera está em atendimento. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria. E toda alegria no exercício do bem é dom de vida, é luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor, enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Ocasiões de críticas e reproches, com a medida que julgamos os outros, seremos julgados também nós. Então, essa mensagem veio bem a calhar, porque às vezes a gente se preocupa muito mais em o lado da felicidade do material e esquece da felicidade espiritual. Não adianta, como ela mesma disse para nós, e a gente sempre fala nos nossos trabalhos aqui na sala, estudos, que a gente às vezes dá muito mais importância para o vizinho, para o carro, para casa, para uma roupa, para um sapato, enfim, do que pela tua paz de espírito. E quando a gente passa a adquirir essa paz de espírito, a gente passa a ver que as coisas mais simples nos dão um retorno satisfatório. E esse retorno satisfatório, ele vai se chamar felicidade. E a felicidade, ela só passa a existir quando ela é completa. E o que seria essa felicidade completa? Não existe meio termo, nada é por metade, né? Então a gente diz, amar mais ou menos não existe, sonhar mais ou menos também não existe, ser amigo mais ou menos também não existe, ter fé mais ou menos também não existe, acreditar mais ou menos também não existe, né? Então esse sorriso que a nossa Dulce fala da netinha, que ela não troca por nada, quem sabe esse sorriso de uma criança inocente nos mostra o quanto nós podemos ser mais solidário para com o próximo, e sorrir mais, oferecer
a felicidade, ensinar aqueles que não conhecem o que é felicidade. Seja com palavras, seja com bom dia, seja com gesto. Ou fazer uma boa ação. Seja bem-vinda, Andréia. Eu contei aqui, acho que foi no ano passado, sobre uma boa ação. E isso foi real, foi verídico, não é um conto, né? Porque às vezes a gente ouve e vai passando adiante. Isso aconteceu, eu vivenciei de uma colega nossa, trabalhadora da casa, ela é artesã, e ela tinha um amigo que sempre ia nas exposições dela, porque ela trabalha assim, artesã na rua, né? Aqui na minha cidade tem um local onde tu pode expor para vender o teu trabalho. E sempre ia um rapaz bonito, bem arrumado, ia lá olhar o trabalho dela, e ela sempre conversava com ele, uma pessoa bastante assim culta. E ele sumiu, nunca mais apareceu. Passou-se anos e um dia ela tá lá expondo, ela olhou para aquele rapaz todo mulambento, sujo, barbudo. Ela olhou, ela disse, mas que estranho, eu conheço esse rapaz. E quando ele cumprimentou ela assim, ela disse, essa voz não é estranha. Aí quando ela se deu por conta de quem era, ela levou um choque, né? Ela disse, o que aconteceu contigo? E aí ele contou o que tinha se passado. Ele era uma pessoa, morava com a mãe, muito bem sucedido, assim, cuidava da mãe doente, numa casa boa. Tinha irmã que não morava, mas nunca procurava a família. E o que aconteceu? A mãe desencarnou. E aí a irmã quis se apoderar, se apossar dos bens materiais. E ele simplesmente, ele não brigou pelos bens materiais. Ele saiu com a roupa dele da casa, só que as economias foram acabando, ele não tinha mais aonde dormir, porque tinha que pagar. Ele passou a ser um andarilho de rua. Ele dormia a cada cantinho em algum lugar, comia aquilo que davam para ele. Isso ele narrando para essa minha colega. E a minha colega dizia, mas como que tu permitiu isso? Tu é uma pessoa que tem estudo, que tem conhecimento, é um direito teu, a casa também é tua. Aí ele disse que aquilo para ele não era importante. O lado material não era tudo para ele. E ele começou a contar tudo que ele tinha passado. Que um belo dia ia acontecer um evento aqui na cidade e ia ter um feriadão. 3 dias corrido. Sexta, sábado, domingo. E quando acontece isso, tudo fecha. Mercado, loja, restaurante, quase nada funciona na cidade. A cidade fica morta no centro da cidade, onde ele ficava, que ele dormia assim embaixo das marquises. E aí, como que ele ia comer? Né? Tudo fechado, padaria, tudo. E ele ficou um dia sem comer. No segundo dia, sem comer, ele trimal, louco de fome. E ele disse assim, Deus, tu nunca me abandonaste, tu sempre colocou alguém no meu caminho para que me ajudasse. E ele ficou rezando ali, né? Rezando, pedindo que Deus colocasse alguém para dar um alimento para ele. Aí ele está caminhando num bairro aqui que se chama Moinhos de Vento, que é um bairro nobre, assim, onde tem muitos prédios. E a maioria tudo assim é com grades altas, porque é uma zona nobre. E ele está caminhando e dizendo, Deus, eu tenho que comer, porque se eu não comer eu vou desmaiar. E ele conversando com ele. Aí ele contou para minha colega que ele olhou numa grade, tinha 2 sacolinhas de pendurada ali, de supermercado. E ele foi ali, porque ele já estava catando lixo para comer, comida do lixo. Aí ele pegou aquelas 2 sacolinhas, né? E quando ele se deparou, uma sacolinha tinha uma marmitex com comida dentro, limpinha. E a outra sacola tinha uma garrafa de refrigerante pela metade. Aí ele olhou aquilo assim, nossa, agradeceu para Deus. E disse, obrigado, eu sabia que o Senhor não ia, né? Que tu não ia me abandonar, Deus.
E aí o que a gente deduziu? Isso até a gente estudou na sala, lá na casa, né? A gente usou isso como um ponto de referência de que Deus jamais nos abandona. Nós temos os nossos desafios. E mostrou que ele, em nenhum momento, ele era uma pessoa revoltada contra a irmã, né? Ele não falou mal em nenhum momento da irmã, ela contando para nós. E ela dizia, mas é um direito que tu tem. Aí ele disse, não. Eu não preciso de bens materiais para viver. Então, ele mostrou que sempre a gente vai ter alguém na nossa vida. Por exemplo, eu posso estar aqui na minha casa agora e eu vou viajar. Mas eu tenho ali, eu almocei, sobrou a comida. Eu vou ficar lá 15 dias fora. Eu vou pegar e vou jogar no lixo aquela comida? Não, eu vou pegar. Eu sei que alguém lá fora precisa comer. Eu sei que alguém precisa se alimentar. Então o que essa pessoa fez? Ela simplesmente embalou aquela comida direitinho, colocou ali de pendurado, o refrigerante no outro, alguém ia achar e ia comer. Então são as nossas provas que às vezes a gente acha que a felicidade é ter uma geladeira entupida de comida. Ou que se não tem uma Coca-Cola todo dia na mesa para tomar, a gente fica de mau humor, a gente deixa de ser feliz. Ou porque não tem um bife saboroso, só tem arroz ou um ovo, a gente acha que a gente é infeliz, que tudo dá errado na nossa vida e que Deus não é justo. Deus, ele é justo porque nós escolhemos os caminhos que traçamos, né? Então, mas Deus, ele é mais justo ainda, porque ele coloca os anjos amigos no nosso caminho para nos auxiliar e nos dar a força que precisamos, seja com o lado do alimento, ou seja, ele o alimento para a carne ou o alimento para o espiritual. Mas requer cada um de nós também saber buscar essa felicidade. É como eu sempre digo, tu pode ter um pé de galinha e tu fazer uma bela canja, né? E tornar aquele dia mais feliz da tua vida com aquela canja. Vai depender de como a gente encara e de como a gente aceita. Então essa mensagem, aprendamos a dividir com o nosso próximo aquilo que hoje nos faz bem. E eu quero agradecer a nossa fráter pela dedicação, né? E também pedir desculpa aos que estiveram aqui na segunda-feira. Eu não pude abrir a sala, eu estive no hospital fazendo um tratamento do meu rim. E graças a Deus ainda estou me recuperando. Mas como eu disse para algumas pessoas, eu não posso dizer assim que isso é algo que me incomoda ou que me atrapalha. Não, não é que me atrapalhe. A gente tem que ter um cuidado, sim, um resguardo. E principalmente, algo que eu quero fazer assim, só um comentário rápido, que a gente tem que estar sempre vigilante com tudo o que acontece na nossa vida, né? Se às vezes eles não conseguem nos pegar pelas nossas atitudes e pensamento, eles tentam nos pegar também pelo nosso físico, né? Mas também não quer dizer que nós temos que culpar tudo que acontece conosco Oi? É que eu ganhei uma tijolada. Aí caiu o mic e eu não vi. Eu vi que o tijolo tava lá. Voltou? Então, assim, ó, voltando ao que nós estávamos falando aqui, a vigilância ela é necessária todos os dias, seja na saúde, seja no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja a forma que for. Então, graças a Deus, né, hoje a fráter achou que eu gostaria de fazer o estudo, mas eu disse que não, ela poderia colocar o estudo dela, que foi maravilhoso.
E as quintas-feiras, mesmo que eu venha dar acontecer algo da gente não conseguir abrir a sala na segunda, as quintas-feiras é o dia da Frater, né? Mas eu acredito que tudo vai dar certo, que eu esteja aqui na segunda-feira, que eu vou dar início ao nosso trabalho. Aconteceu na Casa Espírita, que já está todo ele preparado. Todo ele já está pronto para a gente iniciar. E agradeço a presença, né? Tô feliz que a Andréa conseguiu chegar aqui já nos finalmente. É importante, né, Frater? E quando eu não tô, nossa, fica um vazio grande. Fica assim, é como se a nossa própria consciência, né, nos cobra isso, né? E vamos que vamos, né? Então vamos nos preparar neste momento para que os nossos amigos continuem nos assessorando neste momento que precisamos tanto para nos fortalecer, que é as nossas vibrações. Obrigada, Tina. Então vamos fechar nossos olhos. Quem ainda não colocou a sua água, aproveitem, coloquem seu chá, sua água, aquilo que cada um tem a necessidade, a vontade, que o coração neste momento está pedindo para cada um de nós. Vamos respirar profundamente 3 vezes, buscando lá do nosso interior todas as energias que não combinam neste momento com este corpo, energias que muitas vezes nos incomodam, nos atrapalham, energias que prejudicam as nossas células, a nossa corrente sanguínea. Nosso mentor da sala, ele sempre envia para que a equipe médica e socorrista estejam aqui nos amparando, nos auxiliando, nos dando tudo aquilo que necessitamos. Então, querido Deus, mais uma vez pedimos a Ti pela grande oportunidade de nos reunir Estão me ouvindo? Voltou o som? Eu gostaria então, assim, ó, que todos, ninguém mexesse no teclado de vocês, tá? Fechem os olhos. Fechem os olhos, soltem as mãos, não fiquem teclando, para que eu possa terminar as nossas vibrações. Deixe que os nossos amigos possam estar trabalhando no corpo de vocês, nos lares de vocês. Vamos canalizar essa energia que o nosso Deus, junto com essa equipe da espiritualidade, está neste momento nos amparando. Vamos pedir que esta sintonia possa percorrer plenamente, que a Tua luz, Pai, possa nos fortalecer o nosso corpo, que os Teus fluidos possam penetrar na nossa corrente sanguínea, percorrer cada partezinha deste corpo, eliminando tudo aquilo que não precisamos. Emana aos nossos irmãos aqui presentes
seja ele encarnado ou desencarnado, a serenidade, a paz, o amor fraternal, a confiança, a fé plena. Ao respirar, que este ar que recebemos, gratuito, este ar sublime, de essência, dos remédios mais puros que vêm da espiritualidade amiga, que ele possa nos curar das nossas enfermidades, tratar as nossas células doentes e que as nossas células boas possam se multiplicar, fortalecendo este corpo que muitas vezes sente cansado. Nos cubra, Pai, com este manto infinito. Nos ensine a saber ouvir, a saber ver. Nos ensine a conhecer a felicidade que existe dentro de cada filho que criaste. Permita que esta equipe que aqui se encontra neste momento, nos dando o amparo, e que cada irmão aqui presente receba em seus lares a força sublime de vencer os obstáculos. Que cada obstáculo seja um degrau de amor, de perseverança. Cada obstáculo que é colocado a cada um de nós, seja através dos nossos filhos, maridos, esposas, pais, irmãos, amigos e principalmente os nossos desafetos, pois são eles que nos ensinam a conhecer a felicidade. São eles que nos ensinam a amar. Então, neste momento, muito obrigada por poder estar aqui em Teu nome, Pai, renovando as nossas atitudes, renovando as nossas energias, renovando tudo aquilo que cada um de nós necessita. A cada nome que pensamos, a cada irmão que necessita num leito de hospital, a cada irmão que necessita em uma clínica, aos nossos idosos, aos nossos irmãos encarcerados, aos nossos jovens, que será o nosso futuro de amanhã, aos governantes, ao nosso novo irmão que assumiu a igreja, o nosso Papa Francisco, que ele possa ser um recomeço, que todas as religiões
possam se unir num único propósito. Na grande fraternidade do amor. E que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Ao tomar essa água que está sendo fluidificada, que dela possamos tirar a força, a calma, a confiança, a esperança. E que cada dia ao acordar seja feita sempre a tua vontade, Senhor, e nunca a nossa. Então vamos respirar profundamente. Mais uma vez, respirando. Somos filho da luz, viemos na luz e vivemos na luz. Que assim seja, graças a Deus. Estão todos bem? Tomem as suas águas, respirando bem fundo, para que quando nós encerrarmos as nossas atividades com a nossa prece, que vai ser colocada pela nossa irmã Verônica, a gente possa sair daqui da sala hoje fortalecidos. Então, neste momento, eu convido a nossa Verônica para continuar. Um beijo no coração de todos. Descendo contigo, Vera. Chegou o momento de agradecer ao Mestre Jesus por esse estudo tão maravilhoso e por estarmos juntos nesse momento, pois nada é por acaso. Agradecer a espiritualidade que incluiu nossa palestrante fraterna, a nossa amiga Rô, que recebeu as palavras necessárias que deveríamos escutar. Obrigada, Senhor, pela vida, pela nossa família, por nossos amigos e inimigos e por nós mesmos. Que assim seja. Vou colocar uma prece que vai nos dar muito equilíbrio, pois sei que precisamos sempre de muito equilíbrio. Vou colocar uma música que eu não sei se vai subir, mas vou colocar uma prece primeiro. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças
de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.